Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal. Enquanto eu sigo aturando esse inferno aqui, essa situação insuportável, interminável, esse absurdo que eu sigo aturando aí já tem anos aqui e nada acontece para me livrar dessa bosta, né? Passei meu aniversário aqui mais uma vez de maneira diferente daquela que eu queria, enfim, por conta desses bandidos, e eu não consigo me livrar do lixo que essa gente segue fazendo na minha vida já tem esse tempo todo. Enfim, enquanto isso eu vou fazendo aquilo que eles não destruíram ainda, não poluíram aqui de maneira definitiva, que são os vídeos do YouTube, tá? No vídeo de hoje a gente vai fazer uma reflexão, tá? Vamos continuar, né, na verdade, a reflexão sobre a tragédia lá no Rio Grande do Sul, enfim, o desastre lá ambiental, climático e a destruição das cidades lá e tudo mais, e ao mesmo tempo conectando aí essa questão, pegando nessa questão e puxando dela alguns elementos que a gente tem refletido aqui nos vídeos do canal, quer dizer, a reflexividade negativa da direita brasileira, tá? O bolsonarismo como obra escancarada, que tá, enfim, todo dia eles demonstram aí, eles mostram, né, de maneira explícita e evidente o que é a direita brasileira, coisa que fica um pouco mais sutil no discurso de um Eduardo Leite, por exemplo, que tem ali, de uma escola, né, se é que a gente pode usar esse termo, que é mais uma escola de sutileza, enfim, né, como alguém outro dia disse, é a direita que come de garfo, né, seria o Eduardo Leite, enquanto o bolsonarismo não, é essa coisa aí completamente patética, enfim, são desbocados, são retardados, são baixo nível, são violentos, são burros, e tudo isso vai, enfim, jogando aí na cara da gente aí o que é a direita, e que sempre fica, volta e meia, né, quase sempre fica escamoteado pelo posicionamento mais esperto, né, da direita tradicional, tá? Então a gente tem que aproveitar isso aí, porque essa é a obra escancarada do bolsonarismo. O bolsonarismo é uma obra escancarada e a gente tem que estar aí refletindo isso o tempo todo. E falamos também sobre o protagonismo solidário do Lula, da esquerda e tal, do governo, né, do governo federal, que tem ajudado aí de forma, enfim, né, gigantesca aí o que está acontecendo lá. E ainda assim existe, enfim, represália, fake news, mentira, uma série de nojeiras dos bolsonaristas e de vários políticos de direita lá do Rio Grande do Sul, que estão o tempo todo sabotando aí nas tentativas do governo de ajudar, porque isso gera, na verdade, um material não só de marketing para o próprio governo, de que está fazendo o trabalho que tem que ser feito, mas também um material contra esses próprios políticos, né? Então eles estão lutando contra isso aí, estão tentando se posicionar de uma forma violenta, e que é a única coisa que resta para essa gente, e tem gente que se convence com isso, hein? Olha que tem gente que se convence com isso, tá? Enfim, pessoal, e esse convencimento, em parte, está ali meio que alocado nessa reflexividade negativa, tá? Então, antes eu deixo aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, Do Outro Lado de Cá, tá? Quem quiser entrar em contato aí é só falar, o zap tá na descrição do vídeo, e a gente tenta falar a despeito dessa nojeira que eu sigo vivendo aqui, tá? Então, pessoal, vamos falar aqui rapidamente, antes de passar para alguns dados a mais aqui do que está acontecendo lá, vamos falar aqui de algumas questões conceituais que tem a ver com isso que está rolando lá, tá? E que demonstram aí, enfim, uma série de coisas importantes que a gente tem que estar pensando no nível da política aqui no Brasil. Por exemplo, isso que eu falei agora, essa reflexividade negativa, tem duas coisas que eu ainda não falei, que eu estava pensando aqui ontem. Antes eu já deixo aqui mais uma vez, tá, parabéns aí para as mães, né? Hoje é o Dia das Mães, parabéns para as mães aí, para as mães aqui que estão, enfim, que são inscritas no canal. Então um ótimo Dia das Mães aí para todas as mães aqui que assistem os vídeos, tá? Feliz Dia das Mães. Então, duas coisas que eu vou ponderar aqui logo de saída, para poder deixar aqui já registrado, e que tem conexão com essa discussão da reflexividade negativa, tá? Uma delas é a de que a gente tem, na verdade são três coisas, tá? Lembrei até de mais uma agora aqui. Enfim, uma delas é a seguinte: a gente tem vivido, desde que acabou a ditadura militar, né? E aí tem o processo de redemocratização, as eleições diretas e, enfim, todas as questões que passaram a ocupar aí, né, o debate público e tudo mais. Aos pouquinhos foi se construindo a visão de que a direita, o político, o Estado são pesos, né? Então o brasileiro médio tende a entender o Estado, político e etc e tal
como um peso, né? E muita gente reclama. Outro dia um amigo me mandou aqui um vídeo do Luciano Hang reclamando que o Senado tem lá uma estrutura na qual os senadores podem, inclusive, eles têm direito a ter atendimento de saúde no exterior, se for preciso, e são ressarcidos por isso. Isso realmente é um absurdo. Agora, o Luciano Hang fazer uma denúncia dessa é patético e a cara do absurdo que a gente vive no Brasil, porque o Senado, quando a gente vai ver, dos 81 senadores, 66 são de direita. Ou seja, senadores que apoiaram Bolsonaro, que são, enfim, bolsonaristas ou neoliberais. Então, quer dizer, e aí ele apoiou um direitista, quer dizer, ele apoiou um sujeito conectado com essa maioria que não vai mudar o Senado, não vai mudar a estrutura do Senado. Enquanto o Senado não mudar, o Congresso não mudar para uma lógica que tenha maioria, pelo menos maioria mínima ali de esquerda, não adianta ficar falando isso, reclamando, porque eles não vão mudar isso. É perda de tempo esperar isso, tá? Então esse é um ponto. E aí, enfim, existe essa perspectiva que em parte é alimentada pelos políticos de direita, especialmente, porque não tem projeto para o Estado, porque só tem interesse privado e porque o cidadão médio brasileiro ainda não entendeu isso. E continua elegendo um Congresso de maioria de direita e um Senado de maioria de direita. Eles chegam lá e fazem exatamente aquilo que eles prometem na campanha. Nada. Né? Estado mínimo, tem que reduzir imposto, o Estado tem que sair de cena. Aí eles vão para lá e fazem o quê? Tiram o Estado de cena, não fazem nada. Né? Então, enfim, isso aí é um problema que o brasileiro tem que entender. E aí isso gera, na verdade, a maioria da população não estuda isso a fundo e começa a repetir isso, e isso vai criando uma ojeriza irrefletida contra a política, que acaba sendo um motor que alimenta a manutenção dessas mesmas pessoas lá. Porque as pessoas não refletem, não estudam, não pesquisam, continuam cometendo o mesmo erro. É assim que a gente só modifica os erros que a gente está cometendo quando a gente passa a estudar, entender melhor a questão, aprofundar ali e tudo mais, senão a gente continua cometendo o mesmo erro. Né? Então esse é um ponto, tá? Quer dizer, a antipolítica, né? E aí a gente vai falando aqui, eu vou ponderar os outros dois pontos aqui também. Sim, tem mais um, tá? Que eu acho que vale a pena ponderar aí também. Esse posicionamento da direita brasileira, que é um posicionamento antinacional disfarçado de patriotismo, ou às vezes nem disfarçado de patriotismo, né? Porque eles são meramente ali, eles ficam defendendo o interesse privado, ficam defendendo o dinheiro, o capitalismo, o mercado, blá blá blá, e vão para o Estado, que é uma instância que tem que funcionar diferente disso. Né? Agora, aos pouquinhos, conforme a globalização foi ganhando espaço, conforme o mundo foi ficando globalizado, essas conexões globalizadas que a gente tem que fazer com o mundo, que é a parte cosmopolita aqui da história, acabam servindo muitas vezes como álibi para o comportamento antinacional de parte significativa da direita brasileira. Isso acaba gerando ali olha só, o mundo é globalizado, né? Tem que privatizar, o mercado é que tem que funcionar, porque o mundo é assim, e aí ninguém estuda, ninguém pesquisa, ninguém aprende, ninguém entende, e o mundo desenvolvido inteiro não faz isso. Né? Pelo contrário, tá aí, ó, os Estados Unidos estão expulsando o TikTok de lá, se não vender para alguém daqui, sai, vai embora. Né? E aí essa direitinha, tipo Rodrigo Constantino, né, e outras figuras aí, chegam aqui, né, moram lá, mas nem isso eles devem saber, né, ou eles devem perceber. Chegam aqui e falam que a gente tem que ter Estado mínimo, ou vão para lá, ele foi lá para o Congresso dos Estados Unidos reclamar da ditadura no Brasil, porque o Brasil tem que ser um livre mercado, e estão lá nos Estados Unidos reclamando isso. Os Estados Unidos está expulsando o TikTok de lá, quer dizer, né? Então essa gente sabe? Bom, mas enfim, então essa estética algo globalizada do mundo atual, muitas vezes serve de álibi para essa parte da direita ficar posando de né, a gente quer privatizar porque o mundo é globalizado, né? E aí isso muitas vezes engana as pessoas também, tá? Então tem essas questões que têm que ser pensadas e isso tudo tá aí meio que em conexão com a ideia do Estado mínimo, que é isso que está trazendo o caos lá no Rio Grande do Sul. Não é outra coisa. É o Estado mínimo, investimento zero em prevenção de acidentes, o Estado sai de cena e bota na mão do mercado. O mercado não resolve um monte de coisa, dentre as quais essa aí. Né?
Então, pessoal, e aí eu tenho falado aqui, né, em conexão com isso, da reflexividade negativa da direita brasileira, e aí, mais uma vez, deixo aqui as dicas, tá, para poder referir isso aí. Esse livro aqui do Anthony Giddens é um livro que pode ser lido aí para poder começar a refletir essa questão e conectar com outras, tá? E aí, essa reflexividade negativa está hoje conectada com o simulacro, que o Jean Baudrillard pondera aqui também, né, evidente aí no comportamento dos bolsominions que se dizem patriotas e, enfim, e defendem o interesse privado. Se dizem patriotas e vendem empresas brasileiras, refinaria de petróleo para os árabes, né? Tudo isso aí é uma espécie de... é um simulacro que é parte dessa reflexividade negativa, né? Quer dizer, eles atacam o Brasil o tempo inteiro, né? E ficam se disfarçando de patriotas e tudo mais, tá? Então isso é parte do jogo também. E aí, enfim, aí tem a parte que é o baixo nível da coisa, que é tudo isso que a gente tem visto, as fake news, as mentiras, e, enfim, esse comportamento violento dos bolsonaristas e a tosqueira de quase tudo que eles fazem, né? Enfim, por exemplo, essa aí de ir lá para os Estados Unidos para ficar denunciando o próprio país deles num país estrangeiro, né? Esse tipo de coisa só se faz quando há algum tipo de legitimidade, de justificativa e de contexto para isso num órgão multilateral, como é o caso da ONU, como é o caso, enfim, da OMC e tudo mais, né? Não é o caso do que eles estão denunciando, porque, pelo contrário, os defensores de ditadura, na verdade, são eles, né? O que é mais um quadro aqui do simulacro e tudo mais, tá? Então, enfim, o Humberto Eco está aqui, né? Eles são uma obra aberta e escancarada. O bolsonarismo é a obra escancarada do Brasil atual, tá? E eles são também o nosso tema do traidor e do herói. Bolsonaro é um herói traidor, mas não porque trai a própria causa, porque trai a sua própria ausência de causa, ou mais ainda, né, para ser mais específico, trai a farsa do seu disfarce, né, de patriota e demonstra ali, na verdade, o que é de fato a ideologia da direita, a ideologia do que a gente tem aqui no Brasil, que é o interesse privado, o mercado financeiro e um comportamento totalmente antinacional, mas disfarçadinho ali, né, de nacionalismo, tá? Então ele é um herói e é um traidor ao mesmo tempo, tá? E aí, para finalizar aqui as referências, tá? Eu acabei de comprar o livro do Sérgio Buarque de Holanda, que eu já li, na verdade, né, que é o Raízes do Brasil, tá aqui, tá? E aí, pessoal, eu estava pensando ontem o seguinte aqui, que esse é o terceiro tema, né? Daqueles três que eu falei no início. Então, o Sérgio Buarque de Holanda, ele denuncia aqui o homem cordial, né? E também tem uma outra edição menor aqui para quem, né, gosta aí de trabalhos resumidos e tal. Tem um pedaço aqui da obra nesse livro aqui também, tá? O Homem Cordial. São capítulos aqui, né? Então, assim, a tese do homem cordial, muita gente acha, né, que ele está falando da questão da cordialidade do brasileiro, né, o brasileiro é amistoso, etc. e tal. Na verdade, essa cordialidade tem a ver com a ideia das cordas, né, com o coração, ou seja, com o fato de que o brasileiro ele pensa muito mais com o sentimento do que com a razão. E isso acaba se refletindo de uma série de formas, né, na política, na vida social, etc. e tal, dentre as quais uma dificuldade de separar o público do privado, né? Fica uma coisa muito ali conectada, né? Fica meio misturada, na verdade, né? E isso muitas vezes atrapalha o funcionamento da lógica pública, né? O Gessé Souza denuncia que tem um problema nessa tese aí, porque o Brasil cresceu pra caramba aí, foi o país que mais cresceu no mundo, né, enfim, durante 50 anos ali, e isso demonstra que essa tese enfim, né, ela tem problemas, certo? Porém, quando a gente olha para a ideologia da direita brasileira, na verdade, a ideologia da direita brasileira denuncia exatamente isso aqui, mas em forma de projeto, né? Ou seja, quando a direita diz, o Estado, o presidente muito ajuda se ele não atrapalhar. Ou seja, né, o presidente não tem que trabalhar no Estado, ele tem que fazer simplesmente o Estado não atrapalhar a economia, né?
o que ele está dizendo ali é o seguinte, ó, eu não vou fazer nada na lógica pública, eu vou entrar para presidente, eu vou ganhar a eleição e vou ficar ali meio que defendendo, porque no fundo o que acontece é exatamente isso. Eles chegam ali e passam a defender interesses privados. Então essa cordialidade, o homem cordial de fato do Sérgio Buarque de Holanda, nesse contexto da política de Estado, é o político de direita. O político de direita é o homem cordial, assim, por essência, né? Porque ele defende o interesse privado, o Estado mínimo e uma série de outras coisas ligadas a isso e vai para o Estado, para trabalhar na coisa pública. Então esse embrincamento, essa mistura, ela é nítida no projeto da direita brasileira ou na ausência de projeto para o Estado, né? E nessa ideologia individualizante e, enfim, pró-mercado financeiro, pró-individualismo, pró-interesse privado e tudo mais, tá? Então é interessante pensar isso aí. E, enfim, só para deixar aqui como referência, tem outros dois autores que falam sobre isso também, que é o Roberto da Mata, tá? Ele fala aqui, no Que Faz o Brasil, Brasil, tá? Tem um capítulo sobre o jeitinho, e esse livro aqui também, A Culpa é do Jeitinho Brasileiro, que na verdade eu acho que não é um bom título, tá? Mas o livro é interessante porque tem vários exemplos aqui que ele traz, tá? Para poder mostrar o quanto que o brasileiro faz essa mistura mesmo, né? Do público com o privado, da vida pessoal com a coisa pública e tudo mais. E, enfim, isso não é uma culpa, né, apenas dos políticos de direita. Evidentemente que a gente tem que dizer que quem coloca esses políticos lá é o povo, são as pessoas, né? Então o Lula fala muito disso, o Ciro também fala muito disso, enfim, quer dizer, se você, né, coloca lá um presidente de esquerda e um congresso recheado de gente que só tem interesse privado, só quer saber disso, enfim, vai ficar ali um bando de chantagista ou, no mínimo, gente que não vai ajudar, né? Então isso é importante pensar. Por que tudo isso? Porque isso está na raiz do que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, tá? E aí, pessoal, tem um trecho aqui do Carl Sagan, mas eu vou deixar para o final, tá? Um último apontamento aqui ainda, conceitual, antes da gente passar aqui para alguns fatos novos aqui, né, que aconteceram em relação ao que está rolando lá no Sul. O último apontamento conceitual tem a ver com a própria palavra neoliberalismo, né? O neoliberalismo, apesar do neo que está no título, ele é também conservador, né? Por quê? Porque busca sustentar teses da década de 90 que já estão caducas, né? E aí esse prefixo neo, ele é uma lógica meio de simulacro ali também, né? E é talvez até mais difícil de perceber do que o patriotismo do Bolsonaro, porque esse neo ele dá uma ideia de novo, né? Mas é tão novo quanto o Partido Novo, que de novo não tem nada, está repetindo o neoliberalismo da década de 80, 90, né? Que eram as teses do Ronald Reagan, Margaret Thatcher, para o terceiro mundo, que eles lá não faziam, nunca fizeram e não vão fazer, né? Então, enfim, é importante ponderar isso aí também, porque é exatamente o neoliberalismo que gerou essa catástrofe lá no Rio Grande do Sul. Investimento zero, né, do Estado na prevenção de acidentes, tanto no nível estadual lá do Rio Grande do Sul, quanto no nível municipal das cidades e tal. O prefeito também não investiu nada, de Porto Alegre. Então, quer dizer, o prefeito lá de Farroupilha, um retardado, baixo nível, que estava ali maltratando, tratando com falta de educação, lá o ministro que ligou para ele para oferecer ajuda, quer dizer, é uma gentalha assim, que só tem... que o Estado para eles é apenas uma escada de crescimento individual, né? E manutenção ali de cargos importantes. Alguns ficam 10, 20, 30, 40 anos, é o caso do Bolsonaro, né? Tá aí há 30 anos na política, nunca fez nada, absolutamente nada pelo país, foi governar o país, piorou o país em quase tudo, quer dizer, né? Essa é a direita brasileira, com todo esse desenho que eu tenho ponderado aqui, e inclusive nesse vídeo de hoje, tá? Então, pessoal, vamos lá, para atualizar aqui algumas informações sobre o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, tudo conectado com isso aqui que eu tenho ponderado, conceitualmente, tudo mais, tá? Para vocês terem uma ideia de como funciona o tal neoliberalismo, a Grendene, que é uma empresa, tá? Então tá aqui a notícia. Os irmãos, isso na eleição de 2022, os irmãos Grendene doaram 2 milhões de reais para a campanha do Bolsonaro à reeleição. São empresários, capitalistas, né? Vamos votar na direita, claro, vamos apoiar ali, 2 milhões de reais.
Aí acontece lá o desastre no Sul, o que eles fazem? Grendene sugeriu que empregados doassem a própria cesta básica para vítimas do Rio Grande do Sul. Grendene enviou e-mail para seus funcionários essa semana perguntando se os empregados queriam doar itens de sua própria cesta básica para as vítimas da chuva. O cara dá 2 milhões de reais para o Bolsonaro e quer que os empregados da empresa, que ganham bem menos que ele ali, então são assalariados, doem alimentos da própria cesta básica para quem está na tragédia lá, né? E tem muita gente que até doa, porque nem precisa pedir, porque tem muita gente que doa ali, nem que seja 10 reais, 20 reais, às vezes 50 reais, mas enfim, né? O cara não tem que pedir isso, o cara é milionário, então ele que tem que pegar o dinheiro e, né? Enfim, é uma cara de pau que é a cara de pau do neoliberalismo, né? Enfim, o Estado ele só interessa para os neoliberais para sustentar gente ali que é braço dos interesses deles, né? E aí chega lá, eles têm muitas vezes, enfim, essa liberação de agrotóxico, liberação de desmatamento, ou no mínimo esses refis aí que são, né, enfim, descontos gigantescos nos impostos, porque os políticos de direita fazem isso para pagar a campanha, né, a grana da campanha que eles receberam. Então, enfim, esse aí é o Brasil, né? E aí a bancada ruralista derrubou os principais vetos presidenciais ao pacote do veneno, que era justamente aí, que é uma lei que eles estão tentando aprovar para poder legalizar um monte de agrotóxico bizarro aí, e o Lula vetou, e aí a bancada ruralista do Congresso vetou os vetos, né, derrubou os vetos. Então, quer dizer, quem bota essa gente lá é o povo, e aí depois está comendo bosta, né, e nem sabe de onde vem, né? Ah, porque a política, não é isso aí, não quero discutir política não, política é negócio que não interessa, não presta, aí está comendo bosta no almoço, não sabe nem de onde vem, né? Entendeu? Enfim. E aí, pessoal, mais uma vez, né, repetindo aqui o que eu já falei no vídeo passado, o Bolsonaro gastou com prevenção de desastre 78% menos, né, do que a Dilma, tá? Então, quer dizer, isso também conta, Estado mínimo, neoliberalismo, desastre, acidente, etc e tal, tá? E aí tem o discursinho do Eduardo Leite, né, que foi entrevistado lá, disse: não houve afrouxamento da legislação, não há relaxamento em relação aos cuidados ambientais, pelo contrário, existe exatamente a preocupação de nós preservarmos e conseguirmos com isso ter a melhor conciliação entre a preservação necessária e o desenvolvimento econômico do Estado, né? Quer dizer, muito sutilzinho, de garfo, de gravatinha borboleta e, no fundo, Estado mínimo, neoliberalismo, desastre, tragédia, né? Enfim, pessoal, e aí tem mais só duas coisinhas aqui que eu queria mostrar para vocês. A Dilma, né, que está presidindo lá o BRICS, também já anunciou que o banco vai ajudar o pessoal lá do Rio Grande do Sul, tá? A Dilma acaba de confirmar que o BRICS vai ajudar na reconstrução da economia, da infraestrutura dos municípios e das empresas do Rio Grande do Sul, com 50 bilhões de dólares de capital, isso dá mais ou menos uns 250 bilhões de reais, tá? O banco é mantido pelo Brasil, China, Índia, Rússia, África do Sul, Bangladesh, Egito e Emirados Árabes. A informação é do deputado estadual Miguel Rosseto, do Rio Grande do Sul, tá? E aí tem um comentário sobre o vídeo do Pimenta lá, né, que eu falei para vocês no vídeo passado, quer dizer, aquele bosta lá que tratou o cara mal, o cara tá ali ligando para oferecer ajuda, e ele tá ali, enfim, tratando o cara com falta de respeito. E aí o Cidadão Médio, que é uma página que publicou no Movimento Democracia o seguinte: esse vídeo do Pimenta falando com o prefeito bolsonarista é o retrato perfeito da nossa situação política. Um sujeito polida e republicanamente oferecendo auxílio de um lado, um imbecil gritando do outro, né? E aí ele completa dizendo: os jornais liberais chamam isso de polarização e exigem uma terceira via. Porque isso ficou, né, porque é uma escolha difícil, e polarização no fundo, né, a gente não tem, a polarização ela é boa, porque ela é uma distinção de projeto. O problema não está na polarização, está na violência, na falta de respeito, na falta de educação, e que é isso que os bolsominions são, os bolsonaristas, né, de maneira geral, salvo ali os eleitores ingênuos, né, mas os bolsonaristas mesmo, esses que estão lá na política e esses que defendem isso aí como uma saída para o Brasil, esses sim são os violentos e são aqueles que têm que ser, na verdade, combatidos aí, né? E essa lógica tem que ser substituída, né? Mas não a polarização, porque a polarização faz parte, distinção de projeto, tá? Bolsonaro
debochou de gaúchos e disse que a problematização climática é desinformação, tá? O ex-presidente, que está internado, usou as redes para afirmar que a questão do clima é usada por governos para tornar as pessoas dependentes do Estado. Quer dizer, exatamente o que eu estou falando aqui, né? Essa defesa do Estado mínimo, e o Bolsonaro, ele já, ao mesmo tempo que é curioso, né? O Bolsonaro é uma obra de arte escancarada, né? Porque é um sujeito totalmente contraditório, está naquele ponto cego, né, que eu ponderei aqui quando eu fiz o vídeo do General Mourão, né? Quer dizer, ao mesmo tempo que eles defendem uma lógica de patriotismo, de defesa da soberania, que foi o discurso do Mourão, né? Eles dizem que o brasileiro, né, quem defende o meio ambiente, né, e a necessidade de proteger o meio ambiente é porque quer tornar o brasileiro dependente do Estado, né? E aí eu vou fazer também mais um vídeo aqui para amanhã falando sobre algumas medidas que têm sido tomadas, por exemplo, na Holanda, na China, para poder resolver esses problemas pela via do Estado, né? Porque eles não são idiotas como essa gente aqui, como Bolsonaro e etc e tal, tá? Enfim. E por último, também já teve fake news ligada aí ao Felipe Neto, né? O Felipe Neto conseguiu lá R$1 milhão para poder comprar purificadores de água, né, que transformam a água da chuva em água potável, e aí parece que ele deu 220 equipamentos por R$22 mil cada um, só que os bolsonaristas já espalharam que teve superfaturamento, etc e tal, e aí já houve uma reportagem aqui que já ponderou que já foi na empresa, né, que a empresa que vendeu os equipamentos para ele confirmou os números apontados pelo Felipe Neto, tá? Então, quer dizer, tudo isso aqui é o que? A reflexividade negativa. E o cara está conseguindo ali, né? Está conseguindo dinheiro lá para o sul, conseguiu algum tipo de material. Vamos dizer que é mentira, vamos dizer que é superfaturado. Inventa, né? E isso é a reflexividade negativa da direita brasileira, tá? E para finalizar, pessoal, deixo aqui 2 trechos do Carl Sagan e a dica desse documentário aqui também, que é o documentário The Corporation, tá? Que é excelente, porque fala dos crimes das empresas, fala dos crimes aí ambientais, inclusive, das empresas, e de como que o mercado não tem vocação para resolver isso aí, tá? Enfim, certo? E aí o Rio Grande do Sul, que está acontecendo lá, é só mais uma prova disso. O Carl Sagan tem um texto lá dele, da década de 80, que está na página Pieces of the Universe, que alerta, tá, para esse tipo de questão lá, tá? Ele diz o seguinte: na década de 80 ele já dizia isso. A vida é algo raro e precioso, há algo extraordinário sobre esse planeta em que temos o privilégio de viver. A espécie humana está destruindo as florestas e estamos fazendo isso em uma taxa de 1 acre de floresta a cada segundo, né? Estamos fazendo algo imensamente estúpido. A quantidade de gases de efeito estufa está crescendo. 1 grau de mudança de temperatura é suficiente para produzir sofrimento generalizado e fome globalmente. Estamos com sérios problemas. Se não fizermos a coisa certa agora, nossos filhos e netos terão que encarar problemas muito sérios. Não há outro lugar para ir. Temos apenas este planeta ou nada. E a página lá, né, a Pieces of the Universe, termina dizendo o seguinte: há 40 anos, que foi quando ele publicou isso aqui, era urgente. Agora é uma emergência, tá? E o Bolsonaro dizendo aí, continua negando, dizendo que, né, é gente que quer depender do Estado, etc e tal. Enfim, e aqui tem esse livro do Carl Sagan também, que foi o último livro publicado em vida pelo Carl Sagan, tá? E aí tem um capítulo aqui, aliás, tem um capítulo não, tem uma seção, né, que é a parte 2, que tem 7 capítulos aqui falando só sobre, enfim, meio ambiente, conservação e etc e tal. E eu vou ler apenas um trechinho rápido aqui para vocês, que está na página, deixa eu ver aqui, tá na página 81, tá? Para finalizar o vídeo de hoje aí, tá, pessoal? O Carl Sagan diz o seguinte, dizia, né, o seguinte aqui, já na década de 90, isso aqui, tá? A nossa tecnologia tem se tornado tão poderosa que, não só consciente, mas também inadvertidamente, estamos nos tornando um perigo para nós mesmos. A ciência e a tecnologia têm salvo bilhões de vidas, melhorado o bem-estar de muitas mais, ligado o planeta numa união lentamente anastomosante, e ao mesmo tempo tem mudado o mundo de tal forma que muitas pessoas já não se sentem em casa na Terra. Criamos uma gama de novos males, difíceis de ver, difíceis de entender, problemas que não podem ser resolvidos imediatamente e que, sem dúvida, não poderão ser solucionados sem desafiarmos aqueles que detêm o poder, tá? E no caso, aqueles que detêm o poder, não dá para entender só governo, né?
E aí governo estadual, governo municipal, empresas e etc, etc, etc. Porque é só assim que a gente vai conseguir minimizar esse problema aí, tá? Então é isso, pessoal. A gente volta no vídeo de amanhã aí para fazer mais uma reflexão sobre esse caos aí lá no Rio Grande do Sul, tá? E outras questões mais aqui, tá bom? Um grande abraço aí, tamo junto. Fui.